Para eu te responder essa pergunta, eu tenho que voltar na história. A minha mãe, ela veio de guerra. Nossa, minha mãe veio de guerra. Um outro modelo mental, Quando a gente vive guerra, que é o que ela fala para nós, a gente aprende a pensar diferente. Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Imersos, podcast sobre empreendedorismo que vai trazer aqui vários guerreiros para compartilhar suas experiências e quem sabe você aplica isso no seu negócio ou na sua vida pessoal também. Eu, Beto Zaidan, empresário, CEO do Grupo Costa Norte, junto com meu co-host Felipe Fernandes. Prazer pessoal, muito bom estar aqui, poder conversar com essas pessoas fenomenais que conseguem enfrentar, né, o desafio de empreender no litoral com sucesso. E estou muito curioso e engajado em conhecer essas histórias e levar para vocês. É isso aí, hoje a gente vai bater um papo com a Maria Luísa Amparo, sócia-diretora do Grupo Aquazul. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Isso é nosso. Maria, você também é uma caiçara batalhadora, né? Filha da terra, nascida em Bertioga, crescida, criada, estudada. E hoje você está à frente de um grupo fundado pelos seus pais, né? Pelo Isso. grande Ted, assim, um cara que acreditou lá no início. Muita gente podia ter falado, né, na época dele, que ele tinha uma visão que era dele, ele foi pra cima. Rapaziada que não entende, né, a trilha do cara, a visão do cara, às vezes acha que ele é meio doido, né? Fala, pô, o que ele tá fazendo de tão grande aqui? Não cabe um negócio desse aqui nessa área, né? Mas hoje a gente consegue enxergar. Maria, conta pra gente um pouquinho a história do Grupo Aquazul. Eu conheço, sou fã da história de vocês, mas eu queria que você contasse para todo mundo que acompanha o Imersos. Então vamos lá, de uma forma breve e resumida, o Grupo Aquazul ele tem 33 anos de história formal. Eu sou a 4ª geração da família Amparo em Bertioga, então meu bisavô chegou aqui quando era só mato, literalmente. Eu venho de uma família de pescadores, então minha família pescava, moravam em São Sebastião e vinham a remo, de São Sebastião a Santos, para vender os seus pescados. Em um dia, numa tempestade, eles encontraram o canal de Bertioga como abrigo e aí começou a nossa história aqui na cidade. Essa história se deu com meu avô, que também continuou com a pesca, e meu pai, que já começou a trazer uma visão mais empreendedora, ou seja, ele pescava, mas no quintal que até então era para moradia da família, ele começou a guardar de maneira informal alguns barquinhos de outros pescadores, de Mogi, Suzano, São Paulo. E aí teve o grande encontro que foi ele com a minha mãe, e a minha mãe, espanhola, com uma visão empreendedora, muito guerreira, muito batalhadora. Os dois começaram então a construir o que hoje é conhecido como Grupo Aquazul. Começou com essa guarda informal de barquinhos, os pescadores vinham, um esquecia o chapéu, outro esquecia o protetor, outro esquecia, e aí a minha mãe teve essa sacada, então começou uma conveniência que hoje a gente chama de Loja Aquazul. Esses mesmos pescadores saíam para pescar, tomavam uma cervejinha, não era legal, né? Não é legal dirigir depois do consumo de bebida alcoólica, e perguntavam: Rosa, Ted, não tem um cantinho que eu possa ficar, pernoitar, para então amanhã eu voltar para minha cidade de origem? E aí então deu-se início ao que é hoje a pousada Aquazul. Então nossa história ela é muito linda, ela vem de muita luta e ela vem de maneira não planejada. Então ninguém planejou, principalmente olhando para nossa origem, que hoje chegaríamos a um grupo composto por 6 frentes diferentes. Então a gente atua hoje como a Marina Aquazul, que não mais atende os pequenos barquinhos de alumínio, a gente ainda tem esse serviço, mas hoje nosso foco são os nautistas, que são as lanchas de esporte e recreio, embarcações de até 30 pés.
Junto com a Marina Aquazul tem o despachante, a Escola Náutica, que a gente cuida de toda a parte de habilitação e documentação. Eu sou formado na Escola Náutica Aquazul, hein? Não sou sabia. Formado. Que legal, Beto, muito bem. Tem a pousada Aquazul, composta por 19 apartamentos, a loja, que hoje engloba tanto a parte náutica, de pesca, praia, restaurante, e por fim a gente entrou com a frente de casas de aluguel de temporada, que é um desdobramento da pousada para grupos maiores. Pô, que interessante. De certa forma, não planejado, entre aspas, né? Porque você vê, mesmo com pouco recurso, eu estava comentando isso ainda há pouco com a minha mãe, que aquele tempo não existia a facilidade que existe hoje da tecnologia. Não. Hoje, para você medir qualquer coisa, é muito mais fácil do que era antigamente. Sim. Então eles tiveram ali o feeling de, muita gente procura um chapéu, como você falou. Muita gente procura um protetor solar ou esquece a vara de pesca ou o equipamento de mergulho. Então não teria dado certo se eles não tivessem ali o instinto do empreendedor. Já tinha neles de maneira informal, né? Mas se eles colocassem, enchessem a loja de um produto que não tem saída, não dava certo. Não daria certo. Total, essa visão foi muito importante, eu acho que pro desdobrar da história. Outra coisa, a minha mãe, quando a gente começou com a pousada, não tinha booking, não tinha o que nós chamamos hoje de channel manager, que são canais de distribuição hoteleira, que a internet hoje por si só, ela não só mensura, mas ela entrega, ela faz, o digital hoje é responsável por toda a intermediação. Ela ia até a rodoviária da cidade, esperava as pessoas que vinham de outros municípios descerem do ônibus e perguntava, você já tem onde ficar? Então o booking daquela época, a intermediação daquela época era a Garra, da Rosa e do Ted, indo com toda a humildade e com toda a responsabilidade de entender que no final do mês tinham muitos boletos a serem pagos, e perguntar, você já tem lugar onde ficar? Você já conhece a nossa pousada? Vamos lá dar uma olhadinha? Eu estava comentando com a Dinalva, minha mãe, fundadora da empresa, da facilidade que hoje nós temos. Não é que hoje é fácil. Não é que é fácil para você, não é que é fácil para mim, para o Felipe ou para o Cadu, meu irmão. Não que seja fácil, é difícil tocar um negócio, tem que ter muita disposição, você tem que acordar, muitas vezes sem saber o que fazer, mas você vai ter que fazer. Só que antes não tinha Excel. Por exemplo, não tinha Excel. Era na ponta do lápis. Era na ponta do lápis. Então, por exemplo, uma empresa como a nossa, que já tinha um volume muito grande de processos, de contas, de pagamentos, recebimentos, bastante gente, ela fazia tudo numa planilha manual. Tudo numa planilha manual, para saber quantos reais tinha em cada conta, porque não tinha aplicativo de banco. Não dava para você fazer uma transferência. Ia lá de manhãzinha, pegava o extrato de todos, via onde estava faltando, para fazer a conciliação que hoje você faz com um clique. E eles foram guerreiros demais, assim. Eu sou fã da minha mãe. Se eu posso mandar uma mensagem assim: mãe, você é uma das mulheres mais guerreiras, se não a mais guerreira que eu conheço na minha vida. Ó, tiro o chapéu. Para eles todos. Para eles todos. E dificilmente, aqui é uma homenagem assim para todos os antigos, né? Dona Rosa, Ted, minha mãe, meu pai e toda essa rapaziada mais antiga, seu Fernando Senna. Meu, dificilmente hoje a gente encontra um homem ou uma mulher com a fibra que eles têm, cara. Eu concordo e faço das suas as minhas palavras, porque é de fato de tirar o chapéu. De tirar o chapéu. E essa facilidade que a internet trouxe também gera um pouquinho de preguiça, né? Você estava falando, ela tinha que ir até lá para poder vender no boca a boca, né? Eles foram muito habilidosos em entender que o cliente é o centro, a gente precisa responder uma demanda, né? Construindo produtos para fechar esse ecossistema que hoje a Aquazul é, que uma coisa liga na outra e faz muito sentido, só que também não dá para acreditar que essa demanda vai acontecer e vai ser... o pessoal vai comprar se você não tiver um esforço em cima. Então eles
tiveram o feeling, a coragem de construir novas unidades de negócio para construir esse ecossistema, mas também tiveram que pagar o preço do jeito mais hardcore que dá para ter, para poder fazer acontecer, né? Porque óbvio que só os clientes do dia a dia não iam suprir essa demanda que eles construíram, né? E é muito interessante, porque é a realidade até hoje. E a gente usa bastante internet, bastante tecnologia para poder se antecipar, entender qual que é a demanda, o esforço de trabalho para poder preencher todas as lacunas. Só que essa pegada que eles tinham antes, a gente vê hoje em falta de mão de obra qualificada, né? Que é o que a gente precisa para poder continuar escalando as coisas. Podiam ter mais gente com essa fibra de antigamente, né? Maria, hoje você lidera o grupo, correto? Sim. Hoje você lidera o grupo. Eu, a Rosa. Você, a Rosa. A Rosa. E recente, o que me dá muita alegria, a Catarine, minha irmã mais nova, se juntou com a gente. Então agora a gente tem esse apoio da Cata com a gente diariamente. Ajuda bastante. Pessoalmente, você, como foi a sua trajetória pessoal, CPF? Como que você começou a trabalhar para chegar hoje? Uau, muito legal essa pergunta. Eu sou nascida e criada em Bertioga. Eu estudei aqui até a 8ª série. Quando eu fui para o ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar em Santos. Eu não sei se você ou o Cadu, quem estudou no Universitas? Eu e o Cadu. Você e o Cadu. Eu também estudei no Universitas. Então, para mim, foi já uma abertura de visão ter saído da cidade para estudar em outra cidade. Em seguida, eu fui para São Paulo fazer faculdade. Eu sou formada em comunicação social. E durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na Bayer. Então, a Bayer, para mim, foi assim uma grandíssima escola. Foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque trata-se de uma empresa multinacional, uma empresa super sólida no mercado, uma empresa de processos extremamente estabelecidos e organizados, uma empresa super séria. Então, para mim, a Bayer foi assim Nossa, uma escola, né? Não, é uma outra escola. Foi uma faculdade, foi muito valioso. E aí eu estagiei na Bayer e aprendi muito. E na Bayer eu entendi que eu precisava do inglês. Até então eu tinha o inglês super básico e eu entendia que eu precisava me desenvolver nessa parte. Assim que eu me formei, eu entrei num intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio e aí foi quando eu morei nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, única e exclusivamente pensando no aprimoramento da língua inglesa. E voltando do intercâmbio, na época, os meus planos era ingressar num programa de trainee. Então eu tinha uma formação legal. Eu tinha um intercâmbio que me possibilitava, eu falo espanhol por conta da minha origem, minha mãe é espanhola, então o espanhol para mim, ele é intrínseco, ele é natural. E aí eu fui buscar o inglês. Quando eu busquei o inglês, eu falei, pronto, tô pronta para ingressar num programa de trainee, entrar em outra grande organização, e eu adorava a vida corporativa que eu levava. Nossa, sempre fui apaixonada, sempre fui muito comprometida com o trabalho, adorava. E aí, nesse tempo, entre voltar do intercâmbio e ingressar no processo de trainee, foi quando eu perdi o meu pai. 2019. E aí, o cenário mudou. Então, eu tinha planos de sair de Bertioga de novo, de ingressar numa grande companhia. Eu tinha planos de passar um tempo com a minha família na Espanha também. E aí, mudou tudo. E aí, quando mudou tudo, eu falei, eu tenho duas opções. A primeira é seguir o que eu tinha planejado. E a segunda é pegar Bertioga, pegar a Aqua Azul, que é minha empresa familiar, e fazer dela o melhor que eu posso. E olhando para todo o cenário de oportunidade, de história, eu falei, não, eu vou pegar o que é meu e vou transformar no melhor que eu conseguir. Cara, e assim eu segui. O seu processo de sucessão começou talvez da pior maneira possível, né? Você perde o pai. Acho que para uma menina ainda, uma mulher, né? O pai sempre é uma referência muito forte. Eu vejo isso dentro de casa, né? Com a minha esposa, que tem o pai dela como uma referência. Minha filha, que busca sempre ali quando o negócio tá feio, vai lá, papai, né? E como foi depois... Porque é um trauma, né?
não dá pra falar que não é um trauma. Perder o pai e ter que cair de cabeça no negócio. Porque o boleto vem, né? Tipo, você perde seu pai no dia 20, no dia 21 tem boleto, cara. É cruel, mas como que foi conseguir fazer isso? Porque você psicologicamente tem que estar pronto, né? Você não tava, ninguém tá pronto, né? Mas você teve que encarar. Como que foi esse processo? Eu acho que cada um tem uma crença. E todas são válidas. Eu, Maria, creio muito em Deus. E eu sentia que de alguma forma, alguma coisa me colocava de pé. E eu chamo isso de Deus. Então, apesar de toda a dor, que é infinita, apesar de todo o desafio da situação, que por si só é muito dolorosa, eu vi a minha mãe, que só chorava. Eu vi as minhas irmãs, a Cata, a mais nova, ainda morando em São Paulo por conta do término da faculdade. E eu falava, vai dar certo, a gente vai continuar. Então, eu sentia essa força interna e eu sabia que o meu primeiro desafio era conseguir manter a força que eu tinha e passar essa força para minha mãe. Porque eu sabia que a minha mãe era a pessoa que mais estava pronta por conta de ter construído essa história para dar sequência. Então, o meu trabalho no começo da sucessão foi basicamente apoiar a minha mãe. E fala assim, ai Maria, mas isso não tem a ver com a empresa. Tem muito a ver com a empresa. Tudo a ver. Então eu acordava, olhava para minha mãe e falava, vamos? Vamos que a gente tem uma empresa? Vamos lá? Vamos fazer dar certo? E aí às vezes ela chorava no meio do trabalho, eu dava um abraço nela, vamos lá? Vamos fazer dar certo a nossa empresa? As 50 famílias que dependem da gente, vamos lá? Então, a princípio, eu não tinha nenhuma teoria de gestão e eu não tinha nenhum embasamento de processos, de nada. Eu conhecia pela minha vivência, mas eu não tinha de maneira formal ou de maneira... um plano estruturado. Exatamente, não. Eu tinha... Você tinha a vontade, eu né? tinha... A vontade e acho que talvez a mola propulsora inicial ali chamada amor, né? Isso. Que é o liame que liga tudo e que faz você, às vezes, fazer o que pode não ter sentido naquele momento, mas você vai lá. Vamos lá. E Deus, né? Dá o passo que Deus dá o chão, né? Não, total. Então, o que eu senti? Que quando eu falava pra ela, vamos, eu não sabia fazer o que ela fazia. Mas eu encorajava a minha mãe, ela fazia, nós fazíamos juntas e aí então eu comecei a aprender. Então, eu não cheguei sabendo. Sim. Hoje é um cenário diferente. Depois de alguns anos, eu fui buscar cursos, estudos, livros, podcasts. Então, hoje eu tenho um repertório diferente do que naquela época. Mas aquela época foi muito Deus dentro de mim e muita vontade de fazer dar certo. Porque passado o falecimento do meu pai, veio a pandemia. É isso que eu tava olhando. 2019, o TED foi, né? Passou. Cara, aí... Começo de 2020, pandemia. Como que foi a pandemia pro seu setor? Porque restaurante, zero. Restaurante, mas e barco? Marina. Mas o pessoal tinha que pousada, deixar o barco lá ainda. Só que tudo. Tudo, né? Foi um baita desafio, foi o desafio de número 2. Eu pauto minha história em desafios. Esse foi o desafio de número 2. Então a pandemia chegou sem avisar. O nosso grupo empresarial, exceto a Marina, que é uma prestação de serviço contínuo, pousada não é serviço essencial. Loja de pesca e de biquíni também não. Escola náutica e documentação também não. Ou seja, a gente se segurou na pandemia graças a um planejamento financeiro. Então, essa coisa de que você tem que estar planejado, você não sabe o dia de amanhã, a pandemia provou pra gente mais do que nunca o quanto é verdadeiro. Então, nunca tá ali apertado, claro, às vezes a gente faz alguns investimentos, mas sempre com os 2 pés no chão, então isso ajudou a princípio. E depois, conforme foi passando o tempo, a Marina por si só, alguns clientes deixaram de pagar, porque também passaram por dificuldades, então a gente sempre fazia a conta. Eu lembrei de você falando da sua mãe, cobrindo as contas, vendo na vírgula, o que tira de uma conta, o que coloca na outra.
Então foi super desafiador. E aí, para remediar o problema, a gente começou a fazer delivery no restaurante. Então, não que a gente ganhasse dinheiro, mas pelo menos não demitia mais pessoas. Mantém o fluxo ali de receita. Então, basicamente, marina e delivery. Marina parcial, né? Marina parcial e delivery. Porque o cara começa a não pagar o que ele não vai usar, né? Por exemplo, não vai usar o barco, o seu cliente. Todo mundo teve o mesmo problema. Todo mundo teve o mesmo problema. Tinha que olhar para a prioridade primeiro. Mas vocês não chegaram com um fluxo de caixa projetado, né? Tipo, ninguém estava preparado para isso. Tipo, não. Tem aqui um planejamento financeiro. Não. Que independente do que acontecer. Eu lembro que na época a média de sobrevivência de caixa que as empresas tinham era coisa de tipo 45 a 60 dias. Se parasse de entrar dinheiro, era esse o tempo de vida que as empresas tinham em média, né? Que era a nossa realidade também. Você não tinha preparado. Você começou a construir esse planejamento a partir do aviso, né? Para eu te responder essa pergunta, eu tenho que voltar na história. A minha mãe, ela veio de guerra. Nossa. Minha mãe veio de guerra. Um outro modelo mental, Quando a gente vive guerra, que é o que ela fala para nós, a gente aprende a pensar diferente. Então, o desperdício na guerra é inaceitável. A compra do que não é necessária é inaceitável. Pagar mais do que vale. Você muda a sua programação mental de consumo quando você vive uma guerra. E ela vem com essa programação e eu aprendi demais com ela sobre isso. Então, o que acontece? Governo. Então, a pandemia durou muito mais. Mas se a gente pegar do ponto que a pandemia começou até o ponto que o governo começou a fazer um auxílio para os empresários de salário, então flexibilizar a folha, bateu certinho a ponto da gente não ter que demitir tantas pessoas e conseguir sobreviver. Uma baita escola para você, porque isso daí não é a realidade. Não é. Não é a realidade. E entender esse tipo de modelo mental mesmo para poder gerir é a melhor coisa que tem. A gente bate cabeça com isso também. É complexo. Por isso eu falo que eu não sou, pela posição que eu ocupo hoje, eu não sou melhor do que ninguém e nem mais inteligente que ninguém. Eu só tive excelentes oportunidades e excelentes mentores. Sim. Então, o meu pai foi, eu falo, nos cursos que eu faço, em tudo que eu vejo sobre cultura, liderança, meu pai foi o melhor líder que eu conheci. Então, olhando para toda a teoria, que ele não fazia ideia dela, na prática ele foi o melhor líder que eu conheci. E a minha mãe, com toda a história de sofrimento, de guerra, minha mãe espanhola veio para cá com meu avô, fugindo da guerra, ela traz uma bagagem desse racional que é uma baita escola também. Pô, baita história mesmo. Interessante. Essa questão do fluxo de caixa projetado, de você ter um caixa, não é comum. Não é comum nas empresas. Hoje, com acesso à informação, você vê muitas empresas buscando se profissionalizar, mas acaba esbarrando na organização interna, né? Que é uma coisa que a gente olha muito para dentro, por exemplo, aqui no Grupo Costa Norte. Por exemplo, planejamento orçamentário. Tem gente que nem sabe o que é planejamento orçamentário. A gente está tentando implantar um rito de planejamento orçamentário por unidade de negócios agora, depois de ter todas as contas e informações organizadas, né? Muitas empresas nem sabem se a contabilidade delas está certa, porque deixei com o meu contador. Não estou criticando os contadores, viu, pessoal? Mas é que tem profissionais e profissionais. Às vezes o contador não gerou a guia de imposto da maneira correta. E você está lá no front. Hoje não tem mais como o empreendedor relegar isso ou terceirizar isso. Dá para terceirizar, mas o cara tem que olhar ali para ele confiar. Porque entre você construir uma história bonita, ali 2, 3 anos na batalha, e bater um fiscal na sua porta para te cobrar um tributo que virou uma bola de neve, é complicadíssimo, mas é o que a gente vai tentar aqui no Imersos e passando para os empreendedores, né? Que é importante se planejar, é importante acessar a informação que muitas vezes está gratuita na internet, para que comece uma base certa. Para que você comece um trabalho certo, vai dar trabalho, o cara vai ter que estudar, vai ter que entender um pouco de áreas que muitas vezes não são ali do core do negócio deles,
para que o próprio negócio faça sentido no longo prazo. Eu posso pegar um gancho do que você está falando, de orçamento, de dinheiro, de contador? O primeiro desafio foi a morte do meu pai. O segundo desafio foi a pandemia. O terceiro desafio foi um gerente que nós tínhamos no restaurante e que desviava verba do restaurante. E foi muito triste quando nós soubemos, porque foi logo em seguida que a pandemia estava estabilizando, que estava terminando, nós descobrimos então que ele nos roubava. Putz. E foi bem ruim e vai muito de encontro. Nós temos a parte financeira bem organizadinha. Então, o DRE, né, para quem não sabe, DRE é demonstrativo do resultado do exercício, que é nada mais do que um resumão de tudo que entra, de tudo que sai, assim, a grosso modo falando. Uhum. E aí, um dia eu estava no contador, fazendo algumas análises, inclusive fiscais, tal, pegando o resultado. E aí eu falei, pera, o que tá para você e o que tá no meu DRE são valores diferentes. Então, a partir dessa comparação, a gente pôde entender o tamanho do roubo do gerente. O que aconteceu na época, nós não tínhamos tanto conhecimento de restaurante, então contratamos um gerente que tinha, e o gerente, então, começou com esse comportamento de desvio do valor. E por termos essas informações organizadinhas, que nós não só soubemos como, mas também o quanto. E aí foi um super desafio, porque a gente entrava no escritório cedo, ficava no escritório o dia inteiro. Quando dava umas 6 horas, a gente ia para casa, tomava banho, voltava e ficava no restaurante a noite inteira. E isso se repetiu por alguns meses. Eu ficava exausta, eu falava, meu Deus. Por vezes eu saí da empresa chorando, sozinha no carro, entrando no carro para casa e chorava. Eu falava, Deus, como que eu vou suportar? Deus, me dá uma força, porque não tá fácil. Mas hoje, por exemplo, tem sistemas que te permitem acessar essas informações de maneira fácil no seu navegador de internet. Nós tínhamos muita dificuldade também. Não vou falar que é fácil, tá? Porque não é nem a minha área de atuação. O diretor administrativo financeiro da empresa é o Cadu, o diretor de operação é o Felipe. Eles tratam muito mais de informações do que eu que vejo o resultado final. Mas eu sei que eles tratando alguns dados, a gente consegue acompanhar por cima o DRE de cada operação. Sim. Então, com um sistema que é barato, relativamente barato. Nós usávamos um sistema da TOTUS chamado Proteus, que era complicadíssimo para indústrias, mas nós usávamos e nos serviu até um determinado momento, quando apareceu um sistema chamado OMIE, que a mensalidade era uma fração da mensalidade que nós pagávamos, e ele roda em nuvem, conciliado com receita, com tudo, por R$300, R$250. E ele fornece, desde que as informações estejam organizadas, ele te fornece tudo aquilo ali para você tomar uma decisão. Só que eu falo, né? É muito fácil falar, fazer já é um pouco mais complexo. Mas, de modo geral, é isso que a gente espera, né? Informação correta para você tomar uma decisão acertada conforme o seu planejamento. Você teve que buscar toda a informação. Eu acho, né? muito legal essa oportunidade das pessoas que nos ouvem agora saberem dessa informação, saberem desses recursos e dessas possibilidades. Quando eu estava no olho do furacão e passando pandemia, sabendo que nós tínhamos sido roubadas e tudo mais, eu não tinha o menor conhecimento de nada disso. Eu não lembro se na época eu já sabia como fazer um movimento e um DRE. Porque, como eu te disse, eu estudei comunicação, não sabia. Então, juntou a falta de conhecimento técnico, eu tinha competência comportamental. Ou seja, eu tinha muita garra e eu tinha os valores de honestidade, responsabilidade, comprometimento, que é o que eu acredito que faz a Ecoazul dar certo até hoje. Mas a competência técnica da gestão, dos processos, do financeiro, eu não tinha.
É muito fácil o pessoal acabar delegando muitas coisas que não são fáceis ou que o pessoal não gosta mesmo. O pessoal tá falando um empreendedor mesmo. Normalmente o empreendedor na nossa região aqui é um cara que sabe fazer um serviço ou tem uma expertise X e sobe um empreendimento, começa a operar e ele não entende nada disso. E tem muita gente que acha, a gente fala assim, né, delega o que você não é bom, foca no que você é excelente. Só que, para falar a verdade, a grande verdade, todo gestor precisa ser generalista. A gente precisa entender muito de muita coisa, né? Não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa entender muito de muita coisa. Financeiro, comunicação, mecanismos de gestão, liderança, processos. E no produto que você vende, no serviço que você presta, aí sim você tem que ser top. Ser top, entender muito bem do seu universo ali. Só que para fazer gestão, você precisa entender até mesmo para não delegar uma responsabilidade dessa. Não delegar errado, sim, né? Porque mais hora é como se fosse um bumerangue, né? A conta volta e você vai ter que lidar com esse problema mais cedo ou mais tarde, se você for minimamente interessado. Isso aparece. Total. E sobre ser especialista no produto que você vende, eu fui estudar a gestão de marina. Entrei em curso especializado, fui estudar exatamente, eu sempre entendi que marina era nosso core business, então eu fui estudar. E fez muita diferença, porque hoje, quando um cliente chega e fala sobre um problema no motor ou sobre uma peça do jet ski, eu não fico mais como desentendida. Não, a gente consegue conversar. Igual, Então... E aí, quando bate o limite, você chama um especialista. Não, total. E vale... Eu falo que a gente tem que ser muito honesto, principalmente com o que a gente não sabe. Então, olha, essa informação eu não sei te fornecer neste momento, mas eu vou contatar um especialista e a gente volta a conversar. E ponto. Perfeito. Porque é uma forma que o cliente também confia em você e entende que você não sabe tudo, mas que você está fazendo o seu melhor e que vai dar certo. Agora, Maria, então hoje está você, Dona Rosa, sua irmã mais nova, todas trabalhando junto, o que já é uma coisa assim maravilhosa. Você saber que sociedade em si é uma coisa complicada. Ser sócio de família, tem gente que acha que é pior, mas na minha concepção é melhor, porque eu parto do pressuposto de que, a gente se ama, a gente nunca vai dar uma bolada nas costas um do outro. E graças a Deus aqui a gente tem uma família grande que se estende. Felipe é da família, tem o Júnior que é da família, a rapaziada assim eu considero como se fosse da família. Mas aí o ponto, por que eu tô falando isso, né? Tem muitas decisões para tomar. Quando é uma decisão complicada, cara, vamos ter que demitir um gerente. Como que vocês tomam essa decisão? O que vocês avaliam para desligar um colaborador? E como que vocês tomam essa decisão? Sozinho ou em conjunto? Toda decisão em conjunta. Toda decisão em conjunta. Até a Natália, que é a minha irmã mais velha, que não está ativamente no negócio, participa de algumas decisões. Então, como que a gente faz? Os valores da empresa são muito definidos e muito levados a sério, que é honestidade, respeito, comprometimento, tradição e política do ganha-ganha. Então, a gente trabalha pautado em cima desses 5 valores. Normalmente, as decisões acontecem pelo comportamental. Então, a parte técnica, se o gerente, faz de conta, não sabe fechar um caixa, a gente ensina. A gente treina, a gente participa de um fechamento, participa do segundo, deixa ele fechar o terceiro para ver como ele se sai sozinho, entende os erros e corrige especificamente o que está errado. A gente treina. E treinar, eu falo, não é nenhum pesar para mim. Eu treino o que for necessário, quantas vezes forem necessárias. E tá tudo bem. Agora, a parte comportamental, a parte técnica você treina, a parte comportamental não. Dificilmente você vai conseguir fazer um gerente que não é honesto tornar-se... Treiná-lo para ser honesto. Para ser honesto. Ou dificilmente você vai pegar um cara que ele não está sendo responsável, que ele não coloca valor nas responsabilidades, mudar essa chavinha, esse mindset. Difícil. Então, primeiro, respondendo essa pergunta por partes, eu creio que na Aqua Azul, a maior parte das demissões, elas são
por fatores comportamentais. Em todo lugar, basicamente. E os fatores comportamentais, tem fatores que você... Comportamento, por exemplo, de atraso. Você consegue chegar no cara e dar um toque, falar, olha, vi que você está atrasando, vamos dar uma atenção para isso, vamos ver o que está acontecendo. Tem comportamentos que você consegue ajustar, mas tem comportamentos que eles esbarram em valores, que são esses valores que eu falei agora para vocês, que aí você não consegue. E é muito difícil numa entrevista você mapear se o cara é comprometido. O cara fala o que ele quer. É muito difícil na entrevista você ver o quão responsável ele é ou se ele é honesto ou não. Sim. Então, no dia a dia você vai percebendo. Então, é uma reunião sempre em conjunta com as sócias e o responsável do setor, caso ele não seja o gerente, seja um subordinado ou um funcionário, parte de algum time, então o responsável pelo time faz parte dessa reunião também. Uhum. E aí é sempre de comum acordo, porque se os valores da empresa são definidos, então a direção está muito definida também. Entendi. É interessante que eles têm um framework ali, né? Tipo, você falou, existe um checklist, sim, que a gente olha de forma... Tem uma prioridade aqui, que se bater nesses aqui não tem nem conversa, porque fica evidente que não está alinhado com os valores da empresa, não faz sentido manter o cara. A gente fez o mesmo curso, Traction, e o Marcelo Toledo é fenomenal, né? Ele dizendo que a pior cultura vence. Isso daí é algo que a gente conversa muito aqui para poder trazer, porque a gente lida muito, que é até mais complexo do que isso que você está dizendo, porque é muito fácil você pegar um cara que não performa, só que tá fora da cultura, e tirar ele de dentro da corporação. Mas e o cara que performa infinito? Um dos caras que performa mais. Só que o cara é mal educado. Tem desalinhamento cultural. Aí eu posso colocar uma análise pra gente fazer juntos na mesa? O meu pai, o Ted, era a pessoa que mais performava na empresa, no sentido de ter sido também o criador da empresa, junto com a minha mãe, que também tem todo o mérito. Ele foi desligado e a gente sobreviveu. Por que a gente vai ficar com o cara só pela performance, sendo que ele não tem a cultura? É isso aí, ninguém é insubstituível. Então ninguém é insubstituível. Nossa, essa foi uma paulada, hein? Essa foi uma paulada na cara de todo mundo que tá procrastinando uma decisão. E aí eu questiono ainda mais. Se na ausência dele a gente deu conta e se fortaleceu e aprendeu, na ausência de qual outra pessoa a gente não vai conseguir? Diferente. Nossa, Maria, você, sua mãe, vocês deram aqui nisso que você falou, você deu uma aula de coragem para muita gente que às vezes não tem. Tem muito cara que fala que é homem, grande, forte, eu sou o corajoso. Corajosas são vocês, cara. Sim. Olha, que você acabou de falar, né? Pô, sem o meu pai, cara, que é uma figura que transcende o profissional, né? É o apoio, que quando você não sabe o que fazer, você vai perguntar. Você não tem para quem perguntar mais, né? E aí você foi e vocês foram, né? E conseguiram. E eu te digo mais, nós estamos agora numa fase, passando temporada, e eu acabei de desligar o gerente da Marina. 3 gerentes, né? Gerente da Marina e 2 outras pessoas muito importantes, uma gerente também e uma colaboradora que servia de coringa. Então eu tô sem 3 pilares a menos na empresa e a gente vai refazer time, vai dar tudo certo. Eu não tenho mais medo. Até porque eu aprendi a fazer tudo na empresa. Se você falar, Maria, como se coloca um barco na água? Eu coloco no trator. Maria, como limpa um apartamento? Vamos lá, eu limpo um apartamento com você. Como vende? Eu vendo com você. A única função em respeito aos nossos clientes que eu não poderia fazer é cozinhar no restaurante. Porque aí os clientes iriam embora. Se alguém quer um exemplo de empoderamento feminino, é só voltar um pouquinho no vídeo e assistir. Isso é empoderamento. Empoderamento. Isso. E é muito bom também ver como que você constrói, como que fica claro, né? Ó, aqui é o jeito certo de pensar, né? Pô, trouxe uma referência muito boa pra gente. Você sabe, Maria, eu penso uma coisa assim, muita coisa você falou, poxa, se eu soubesse que existia isso, se eu soubesse que existia aquilo. Essa é uma deficiência que eu vejo muito, não só em Bertioga, mas eu vejo bastante em Bertioga
e um pouco em outros lugares, que é essa questão da formação de comunidade, dessa troca de experiência, né? Se a gente tivesse a oportunidade de reunir você, eu, mais uma meia dúzia, ou uma dúzia, ou 20 empreendedores, ali a gente resolvia metade dos problemas um do outro. Porque uma dor que você tem, às vezes eu tenho a solução. E para minha dor, às vezes ou você ou alguém que vai estar na sala, ali na mesa, tem a solução. A gente está olhando para isso justamente por isso imersos, entendeu? Por isso imersos. Muita gente às vezes que está procrastinando uma decisão que pode ser nociva ou fatal para a empresa, às vezes escuta o que você está falando, toma coragem e vai lá e muda. Sim. Aquilo que precisa mudar. Às vezes a pessoa sabe que precisa mudar, mas ela não tem a energia necessária para empurrar aquilo para frente, né? E aí procrastina. E aí mesmo que você no olho do furacão, tem coisas que te perturbam ali, te incomodam, mas não é prioridade. O cara precisa atender o cliente todo dia e tudo mais. E trocando essa ideia, evidencia a importância. Que nem, olha essa fala que você trouxe, cara. O nosso melhor colaborador, de maior performance, o e mais cultura, importante, né? Não tá lá e a gente tá tocando. Aí a gente para e fala, isso é verdade, cara. Não tá só tocando, né? Pelo menos a impressão que eu tenho de fora é que vocês não estão só tocando. A impressão de quem olha de fora para dentro, assim, é que tá crescendo. Total. Eu não acredito em empresa em platô. Eu não acredito. Ou eu acho que ela tá crescendo, ou eu acho que ela tá morrendo. Então a nossa, ela tá crescendo. E aí vocês dividem o plano de negócios assim por frente? E aí vocês têm um plano para cada frente? Ó, na Marina, hoje nós temos X pés de barco guardados aqui. Nós esperamos crescer a quantidade de pés ou crescer o ticket médio. Na casas eu tenho tanto, eu quero ter tanto. A gente olha, nosso negócio, no final ele é sistêmico, então ele é um sistema, começa quando termina o outro. Exatamente. Então todo negócio, a gente pode ter uma visão do negócio holística, olhando tudo, e a gente pode ter pontual. O que a gente costuma fazer? A gente está em temporada. Nessa época a gente não mexe em planejamento, a gente mexe em operação. Exato. Principalmente... Agora é guerra. Principalmente quando faltam pilares como agora é guerra com exército desfalcado. Ou seja, a gente tem que trabalhar muito e ainda, sobretudo, suprir a mão de obra que está faltando. Então a gente trabalha mais. Sim. Quando chega em março, passando o carnaval, a gente senta para o planejamento. E aí a gente olha cada frente de maneira recortada, cirúrgica e pontual. Então a gente olha cada negócio como se ele fosse único. E aí a gente mexe com estratégia. Então, por exemplo, eu vou trazer um insight que nós tivemos. Antes, a Marina pegava embarcações de até 36 pés. Então, em um vão que cabiam 2 embarcações, a gente podia colocar uma de 36 pés e um barquinho de alumínio. A gente falou, não, estrategicamente não faz sentido. Vale mais a pena, financeiramente, 2 embarcações de 25. Ou seja, a gente fatura 50 pés no mesmo vão. Para que a gente quer um barco maior, que requer um cuidado diferente, que requer uma mão de obra especializada, sendo que a gente pode, no mesmo espaço, colocar 2 de 25 pés? Então, beleza, check, uma sacada boa, uma decisão que a gente passa, então, a implementar. Mas sempre de maneira muito organizada, muito cautelosa e num período do ano que a gente consegue tomar alguma decisão. Consegue dividir esse tempo aí em vamos olhar para frente e planejar. Isso. Consegue planejar e executar. Acho que todo mundo, inclusive a gente que é mídia e parece... Às vezes a galera conversando, eles acham que a gente não tem esse mesmo timing, mas é muito parecido. Porque durante o verão é onde que a atenção está aqui no litoral. E se a atenção está no litoral, a gente se beneficia disso vendendo mídia, vendendo projeto. Claro. Então é muito parecido também com a gente. A gente precisa planejar o ano, só que a gente não pode parar de tocar a operação dos projetos que vão render no verão. E é uma guerra também. Como que a gente se organiza? A gente divide o time. Mas os cabeças estão empenhados em fazer acontecer o que precisa acontecer durante o verão. Né? Interessante também. Né? Vamos recortar de uma forma diferente, espera passar o carnaval, colhe tudo que plantou e começa a planejar. E as grandes ideias que às vezes surgem de maneira inesperada para a gente não perder. Então, eu tive um insight aqui para nossas casas de aluguel.
Vamos anotar. A gente anota para quando for nossa reunião de planejamento das casas de aluguel. Sim. Aí a gente volta no ponto, senão perde foco, né? Sim, sim. E toda essa sua parte de maturidade de negócios, né? Você fala muito de treinamento, cultura, processo. Isso não existia antes. Antes era meio que empírico, pela nossa conversa, ou já existia? Não. Veio e depois... agora vocês estão implantando os rituais. Nenhum ritual, exatamente. Imagina, não existia. Sempre existiu uma cultura muito forte, por conta dos valores que eram muito bem definidos. Então, cultura, você estava falando de uma definição, tem outra definição que eu gosto muito, que é o que você aceita dentro da sua empresa e principalmente o que você não aceita. Então, a cultura sempre existiu de maneira muito forte, ainda que não nomeada dessa forma, e a cultura ela estava ali presente. Mas processo não. Sim. Não. Nada dessa parte de gestão, dessa nomeação. E nada como disso. que vocês cuidam, por exemplo, do dia a dia? Então tem uma série de coisas para acontecer, desde a compra de um item comum, né, para você repor um estoque do restaurante ou de item da loja, até a venda de um produto, entrega e emissão da nota fiscal. Vocês usam algum sistema que permite vocês acompanhar o processo micro e o planejamento macro? Sim, inclusive eu sou muito fã da tecnologia e dos sistemas, eu acho que ele facilita demais a vida Da de operação qualquer... da Marina eu conheço, que eu já fui cliente. Eu tenho. Aplicativo, pá. Sim. Quero o barco. Exatamente, mas todas as nossas frentes têm sistema. E o despachante, que ele é bem específico, o despachante escola náutica, não tem sistema no mercado que abrange. Inclusive foi um insight que eu dei pro dono do sistema da Marina. Eu falei, olha para isso com carinho. E aí, como não tem, eu criei o meu. Então eu fiz como um Kanban das etapas que o funcionário ele preenche como se fosse um sistema no Excel. O Excel bem trabalhado, ele funciona bem. Então... a pousada, ela tem um Channel Manager, que a gente chama de Cloudbeds, e é um sistema que abrange todas as plataformas de venda. Então, já tudo integrado ali, específico. Tudo integrado. A gente não tem overbooking, por exemplo, porque o sistema ele é inteligente o suficiente para não ter esse tipo de problema. Sim. Reservas, dados de clientes, então todas as etapas da reserva a gente consegue ver acessando o sistema. E o que para nós, enquanto gestores, é muito prático, né? Sim. A loja tem um sistema de varejo, então toda a parte de estoque, precificação, venda, CRM, tá tudo no sistema. Restaurante também tem sistema e é muito legal. Então, por exemplo, quem tá de fora, o restaurante, todos os pratos, eles são baseados no que a gente chama de ficha técnica. Então, na ficha técnica, é como se fosse uma grande receita com algumas informações adicionais. Que você consegue precificar, consegue quantificar estoque. Então, é muito legal. E, por fim, veio o da Marina, que é um sistema específico também. Eu não conseguiria fazer a gestão de tantas frentes sem a tecnologia. Você sabe, pra gente, quando a gente tá tocando o nosso negócio, parece óbvio, né? Pô, eu uso o da pousada, como que é o nome? Cloudbeds. Cloudbeds. Então, pousada eu uso Cloudbeds, não me dá problema, tá funcionando. É óbvio para você falar e é óbvio que tá dando certo. Só que o óbvio, é você que me falou isso. O óbvio precisa ser dito e repetido, e repetido, e repetido. Porque com certeza tem alguém que tá tentando tocar pousada, enfrentando um monte de dificuldades, porque não consegue integrar o sistema, não consegue vender na internet, e porque às vezes não sabe o qual usar, né? Ou caiu na mão de algum desenvolvedor que prometeu tudo. Que prometeu tudo. Eu falo porque... eu já caí também, viu? Antes de chegar nessa parte, eu já passei por nós isso. Nós também. Olha o caminho, quando a gente compartilha conhecimento, o caminho que a gente pode encurtar e a grana que economiza, né? E a grana. Eu tava conversando agora há pouco com um colega, um irmão meu, que é de uma outra rede de TV, uma rede grande de TV, só que não tem uma atuação no digital muito forte. E nós já conversamos outras vezes e graças a Deus o portal Costa Norte é o maior portal independente de todo o litoral paulista. E cara, graças a Deus é um time muito top, comprometido, a gente voa nisso. E como é meu amigo também, em tese concorrente, eu não acredito em concorrência nesse ramo.
deixei muito claro para ele, por que você está me ajudando? Eu falei, porque eu não acredito que exista concorrência nesse ramo específico. E ele, de uma rede grande, não é mais ou menos não, grande, falou, poxa, eu não sabia que era assim, já construiu um negócio, tipo, um prédião na areia. Eu falei, não, cara, vamos fazer assim, ó, eu vou aí, vamos ver se a gente conserta essa fundação, ou a gente desconstrói o prédio, guarda o material, vamos fazer a base fortinha, uma base top, e a gente pega esse material e põe em cima. E eu vou ter que falar o óbvio pro cara. É que pra gente é óbvio, né? Mas existem muitos contextos. E a galera não consegue entender, mano. Às vezes, tipo, a gente... Pra gente é óbvio, porque a gente teve sorte. Do mesmo jeito que você teve desafios na pandemia, nós também tivemos. Só que a gente teve um brilhinho ali que foi... O Google financiou a gente. Quando o Google financiou a gente, ele abriu uma série de portas educacionais e de desenvolvimento de tecnologia também e falou assim, vem fazer comigo. Então a gente participou de desenvolvimento de tecnologia, e quando eu falo tecnologia, não somente, que era até a conversa que eu queria continuar mas que não contigo. Aconteceria se não tivesse vontade. Óbvio, muito importante frisar que nós nos inscrevemos no GERF, que era um fundo de ajuda emergencial, que a galera não se inscreveu, e por nós termos um trabalho certinho, pretérito ao GERF, nós fomos eleitos aqui no litoral de São Paulo. E demais, parabéns. Voltando pro gancho, tecnologia, por exemplo, não é só código e sistemas, também é o jeito que você opera, o sistema que você opera. O que eu tô querendo dizer? O processo, etapa a etapa, jeito de fazer, etapa a etapa. Aí eu queria só conversar mais um pouquinho antes da gente acabar sobre isso, porque hoje, olhando assim de forma muito superficial, é um problema muito grande do pessoal, porque eles não conseguem entender esse próximo passo. O primeiro passo são pessoas, eu trago as pessoas certas, o segundo passo são processos. Como que a gente começa a arrumar a casa e construir a tecnologia que eu vou operar o meu negócio, né, sendo que eu tenho um tempo tão curto. Aí eu só queria saber de vocês, assim, você distribuiu para os seus líderes de área mapear, você tem seus processos mapeados? Porque a parte da tecnologia vem depois disso. Né? Primeiro você acerta seus processos, deixa tudo desenhadinho, otimiza seus processos e começa a acoplar tecnologia para dar escala. Aí a gente, assim, você tem uma maturidade de negócio bem alta, inclusive uma ideia assim, de como operar o teu negócio muito sofisticado. Queria saber que pé que tá esse ponto. Eu vou te dizer que eu fiz tudo errado. Você quis desenhar tudo. Não, eu vou te dizer que eu fiz tudo errado, porque eu não tinha o conhecimento. Sim. Então, quando eu entrei na gestão da empresa, eu não era gestora, então eu tinha muita vontade. Então, como que aconteceu? Eu sabia, e para mim sempre ficou muito claro, da importância da tecnologia. Só que nós não tínhamos processos bem desenhados, na verdade, nem bem nem mal. A gente não tinha processo desenhado. A gente tinha uma empresa e um sonho, mas assim, nada desenhado. E eu sabia da importância da tecnologia. Sim. Então, foi na raça. Eu implementei a tecnologia sem antes ter os processos. O que não é a gente falando de conceitualmente não é o caminho adequado. Sim. Então, por exemplo, na pousada, eu sabia da jornada do cliente pelo que eu via no balcão. Mas não tinha um documento que pra você que poder pontuava. Falar pro cara, não. Quando assim, na dúvida, olha aqui. Não, eu nunca tinha feito um site antes de fazer o meu. Não sabia. Então, o que aconteceu? Primeiro, isso faz com que a gente apanhe bastante. Sim. Então, oxalá, se naquela época eu soubesse que primeiro vem pessoas, depois vem processos e por fim você faz a escala na tecnologia. É um conceito muito interessante, mas que eu não tinha tido acesso. Não. Só que na dúvida faça. Não, na dúvida faça. Eu não digo nem na dúvida, Beto, eu digo no desespero. Mas é que eu tenho uma bronca, tem gente, eu não sei. No desespero faz. Eu não vou, talvez meu irmão. No dia 1 vai vir boleto, no dia 5 tem a folha, no dia 20 vem boleto de novo, na dúvida, mete a cara. É isso aí. Faz. E aí, o que eu fiz? Primeiro, nós... né? E eu falo, hoje eu sou forte, mas porque eu já apanhei muito. Mas apanhei muito de quantas vezes que eu já fui embora da empresa chorando pra casa e pedindo pra Deus me ajudar a não desistir. Quantas vezes? Muitas. Incontáveis. E aí, o jeito errado ou não adequado deu certo, porque a gente vai ajustando uma coisa e aí
vai colocando o processo, e aí os cursos vão ajudando, e aí a gente vai entendendo onde estão as falhas e vai arrumando a casa. Mas se falar, Maria, como você fez aqui, para dar o exemplo para todos os que estão nos escutando, eu posso ser o exemplo do que não fazer. Então, não faça tecnologia antes dos processos. Eu fiz, mas me custou bastante. Mas você fala que você apanhou bastante, muito. Né? Só que é muito mais, ser empreendedor é muito mais sobre o quanto a gente consegue apanhar e não desistir do que sobre o quanto a gente consegue bater, porque a gente apanha até acertar, e quando a gente acerta, aí sim a gente apanha mais e continua. Porque a empresa vai crescendo e a realidade vai mudando. Eu vou dizer para vocês e para quem tá escutando a gente, eu não vim de família rica. A gente tem uma galinha dos ovos de ouro, que é o Grupo Aquazul. Que vocês construíram, que, né? Nós construímos, que meus pais construíram. Tira o meu pai do cenário, minha mãe super fragilizada. Então, eu já experimentei o lado da moeda, de no começo da nossa história, a gente ter uma vida bem simples, uma vida bem regrada, uma vida, assim, extremamente austera, né? Justinha, sem excesso nenhum. E já vivi também o outro lado da moeda, de ter uma vida boa, privilégios, e eu falava, isso, a minha vida daqui pra frente vai depender de como nós vamos trabalhar e depender do nosso resultado. Eu nunca atribuí o meu sucesso à minha vida, a um casamento, por exemplo, ou a uma loteria. Pra mim isso não tá nem em questão. Então eu sabia que a gente precisava dar certo pra gente seguir, e também não pensando só na grana, que a grana é importante, mas não é tudo, no propósito. Tem 50 famílias lá que dependem da gente. É isso. Então a gente tem que fazer bem feito, não pensando na gente, mas pensando na galera que tá com a gente, no propósito da história. Eu falo muito isso, Maria, para as pessoas que falam, nossa, deve ser muito legal, né? Você conduzir uma empresa. Cara, é legal. Eu faço exatamente o que eu gosto e tenho certeza que você faz o que você gosta. Mas todo dia, quando eu vou dormir, que eu faço a minha oração, eu peço, Deus, me dá sabedoria para eu poder tomar boas decisões. Porque tem muita gente que depende da decisão que a gente vai tomar. Total. Pode custar o emprego de 50 pessoas, ou de 10, ou de 2. De qualquer forma, é uma família que o cara vai arrumar outro emprego. É isso que eu falo. O cara vai arrumar outro emprego. Se sair de lá, se sair do grupo Costa Norte, vai arrumar outro emprego. Só que agora eles estão aqui, cara. Agora é a nossa responsabilidade. Porque as pessoas falam, não, é responsabilidade do cara também, claro. Sim. Aqui dentro eu falo, as pessoas se demitem, basicamente. Porque a pessoa, para ser mandada embora aqui, é porque ela pisou muito na bola. Então, não seguiu a cultura da empresa, ou cometeu alguma falha. Então, a pessoa se mandou embora. A pessoa se mandou embora para proteger os demais colaboradores, né? Só que a sua decisão, a minha decisão, a decisão do Felipe, impactam a vida de pessoas e famílias, cara. Isso é muito... Essa consciência que você tem é muito bonita. Eu acho que ela é necessária. E é por isso mesmo. Eu sempre pensei, pra mim é muito claro essa responsabilidade. É muito bom. Tem que ter responsabilidade mesmo. A gente precisa ser autorresponsável, né? É um dos nossos valores. Automotivador também. Né? E faz todo sentido, porque assim, a gente não pode delegar o sucesso a ninguém, literalmente. Está no nosso colo. E nós que estamos à frente de negócios, total, tem toda essa parte, como se fosse uma cadeiazinha de dominó, que se a gente deixar o primeiro cair, lascou. Então tem que ter muita responsabilidade mesmo. Maria, queria te agradecer. A rapaziada já me avisou que a gente está em cima do tempo. Obrigado por ter participado aqui do Imersos, e a gente espera você de volta aqui. Eu que agradeço demais. Um super prazer estar aqui com vocês, compartilhando, trocando, principalmente absorvendo o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Já conheci a sua história, assisto, né, pela internet e tudo mais, e agora admiro muito mais. Parabéns. Parabéns, vocês vão longe lá, com certeza. Muito obrigada, muito obrigada. É isso aí. Para você, rapaziada, que acompanhou o Imersos, não deixa de se inscrever no canal, seguir o nosso perfil também no Instagram. A gente vai colocar o perfil da Maria, o perfil do Felipe, o meu, e o do Imersos. Se inscreve no canal do YouTube de novo, ó. Curte, e a gente se vê no próximo mergulho aqui.